Olá pessoal, tá começando mais um Sorocaba News e a gente vai estar falando daqui a pouquinho de Score. Score do seu CPF, do seu cadastro bancário com a Fernanda Leite, que é especialista em análise de crédito para pessoa física e pessoa jurídica, com referência no Brasil e com vídeos aí que alcançam mais de 7 milhões de visualizações. Para isso, é importante conhecer a jornada do CPF e entender como funciona o Código Secreto do Crédito, seus direitos e deveres. Bom, vamos falar com a Fernanda aqui, né? E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, depois da Fernanda, a gente vai falar também com o advogado Laerte Moleta, professor de Direito e esse superintendente do PROCON aqui de Sorocaba, que vai nos ensinar como agir e como agir de acordo com a lei em diversas situações, inclusive, costumeiramente, por exemplo, quando pedem o seu CPF num comércio, numa farmácia, numa padaria, no açougue ou até mesmo na portaria de um condomínio. Doutor Laerte, muito bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, também daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o Jarbas Duarte, que vai estar dando uma pincelada aí sobre o futebol, tudo que está acontecendo aí no futebol, pelo menos com a bola rolando. E já que a gente está falando de bola rolando, daqui a pouquinho também o Júlio Frois estará falando para a gente sobre os bastidores do futebol. E mais um convidado que a gente vai ter no programa de hoje, trata-se do professor de Direito Civil, Fábio Sense, que também daqui a pouquinho estará presente aqui no Sorocaba News. Sorocaba News, o repórter é você. Continuando com o Sorocaba News, a gente vai estar falando agora com o Júlio Frois, que vai dar o seu alô aí, vai dar os seus cumprimentos aí. Júlio, tô sabendo que você tá com uma bola, não é nem uma batata quente, é uma bola quente para você rolar aqui com a gente. Olá, pessoal. Moleta, Fernanda, Jarbas Duarte e amigos da Rádio Futebol. Daqui a pouquinho tem também o professor Fábio Sense. O STF quer censurar jornalista que fala de futebol. Onde é que nós chegamos, hein, ministro? O ministro Gilmar Mendes, através do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, mandou um recadinho pro advogado da CBF e falou: deixa que eu mato essa. Tá aí o escândalo da CBF revelado. O bastidor é o seguinte: um ex-vice-presidente da CBF recomendou que a ação que estava no Rio de Janeiro, colocada pelo Marco Polo Del Nero e seus advogados, subisse para o STF através de um advogado sócio do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, cujo proprietário é o Gilmar Mendes. Não deu outra, é gol. Mais do que isso, por baixo de todos os panos, há a situação das bets interferindo na decisão dos jogos de futebol, nos pênaltis. E como diz a voz do povo, ladrão é o que não falta por aí. Se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Bom, já que não fica um, ô Júlio, e a bancada da bola? A gente tem a bancada do boi, a bancada da bala, mas também temos a bancada da bola. E é grande a bancada da bola. A CBF, inclusive, montou uma super casa no Lago Sul, em Brasília, região nobilíssima da cidade, para fazer seu lobby. Tem muito mais do que lobby ali. Mas a bancada da bola hoje reúne os presidentes de federação estaduais e todos os deputados dos seus estados para aqueles converscotes ou Laerte Moleta, que você conhece como são feitos em Brasília. É caro, hein? A gente sabe como é que funciona o poder de interferência de uma torcida, por exemplo, do Corinthians, do Palmeiras, Flamengo, dentro da Cruzeiro, política brasileira. Não só da política, mas principalmente do futebol, que é uma paixão nacional, né? Especialmente disso. Eu espero que hoje o Jarbas Duarte conte mais alguma coisa pra gente, embora ele não tenha sido censurado lá na ESPN. Jarbas Duarte? Não foi mandado embora da ESPN como outros, né? Mas também eu li que vão ser recontratados alguns também. Então, mas enfim, né? Vamos aguardar o fim da novela, né? O que não pode é censura dentro do jornalismo brasileiro. É por isso que nós lutamos. E eu vou dizer mais uma coisa, hein? Aqui no Sorocaba News não tem jabá. Aqui não tem esse negócio de jabá, a prefeitura por trás. E nem censura.
Vamos falar o que tem que ser falado. Não tem Isso censura. aí. Muito bem. A gente vai falar do pagador de impostos. O consumidor que todo dia tem seus dados pessoais, CPF, RG, sequestrados. E por onde anda essa documentação? Fernanda Leite, doutor Laerte Moleto. Vamos começar com a Fernanda. O que você tem para falar sobre isso? Eu vou precisar da ajuda do doutor, né? Vamos começar falando dos cadastros que os CPFs acabam fazendo e eu vejo muita emoção nisso, né? Eu vejo que as pessoas agem por emoção, elas estão na expectativa de ganhar um sorteio, um prêmio, e isso torna mais fácil para esses lugares conseguir ter esse monte de gente colocando cadastro para eles venderem depois no mercado negro, que a gente sabe que depois é usado para isso, né? Existe um mercado muito grande disso, né? De Sim. venda de dados pessoais. E como que a gente protege os nossos documentos, o nosso cadastro? Nós temos a lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e lá ela classificou os dados, né? Nós temos os dados comuns, né, das pessoas, os dados sensíveis e os dados utilizados para política pública, né? Que são dados desconectados da pessoa, são dados que você, se utilizado eles, você não pode saber quem é a pessoa que é proprietária daquele dado, né? Eu sou palmeirense, mas se falar Laerte palmeirense é uma situação, mas só palmeirense, sozinho, ninguém vai saber que sou eu. Então são os dados anonimizados que eles falam, que é utilizado para política pública, né? E é assim que eles funcionam, mas eu tenho o dado geral, né, que a gente tem, quando você vai, por exemplo, você falou, vamos dar o exemplo da farmácia, que é uma coisa que me irrita muito, já briguei várias vezes por isso. Eles pedem o seu CPF, mas você fala, mas eu não quero pôr, não, mas você não conseguirá o sistema, ou seja, já várias, né, venda casada, você pega o dado da pessoa, o CPF, não fala para que vai ser usado, é uma política grande por trás de saúde, para as empresas de medicamento, né, vender, laboratórios. E com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, quando eu estava na época do Procon Sorocaba, do meu ponto de vista, era para ter, no mínimo, em toda a farmácia, uma placa grande identificando quem é o responsável pelo tratamento de dados da farmácia. Com telefone, e-mail, contato, para eu poder ligar a ele e falar, olha, o que você está fazendo com o meu CPF? Você tratou meu CPF? Você desconectou da minha pessoa? Com o meu CPF, quais dados mais você tem no seu banco de dados sobre minha pessoa? Eles têm que informar, obrigatoriamente, está previsto na lei. Eu sou obrigado a fornecer meu CPF na farmácia? Não é obrigado a fornecer nada, mas se você não fornece, eles não vendem. Ou seja, está lesando o consumidor, porque você, pior que isso, né? Você está criando uma situação onde você coloca o consumidor numa situação vexatória, porque ele nem pode falar não, se ele fala não, fica aquele clima constrangedor ali no balcão, porque você não deu o CPF, mas para cá, mas se eu não consigo dar o desconto. Mentira também. Ou seja, e aí o que eu vejo? Desde quando veio a LGPD e criou a Agência Nacional, que eu também não vi nenhuma funcionalidade dela até hoje, mas enfim, mas tem, a Agência Nacional de Proteção de Dados, nenhuma atuação, fiscalização nesses órgãos de dados, são redes grandes, não são redes pequenas, né? Nenhuma atuação, nenhum órgão da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, por exemplo, que não tem atuado nessa área, não tem demonstrado, não tem feito nada. Então tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela veio por quê no Brasil? Porque a Comunidade Europeia falou, Brasil, se você não tiver uma Lei Geral de Proteção de Dados, nós não podemos fazer comércio com você. E nossas empresas estão protegidas. Tanto é que a nossa lei é praticamente uma cópia da Comunidade Europeia. Nosso comércio, nosso cidadão europeu está protegido pela Lei Geral de Proteção deles. Então no Brasil tem que ter também, se nós fazemos negócio aí. E aí o Brasil correu para aprovar a lei, aprovou e colocou normais. A prática dela, a funcionalidade, não tem, né? Eu queria ouvir a Fernanda. O que você pode acrescentar nessas informações? Eu acredito que o sistema, ele usa muito de gatilhos mentais, né, doutor? Sim, E com isso, muito. não é? Na parte de sorteios, a nota fiscal paulista, se Sim. você colocar CPF nas notas... Não, você vê a farmácia, não te dou desconto se não der o CPF. Exatamente. Além do que, a parte do sorteio, então o sonho do Sim. consumidor de ganhar um Carro. prêmio, alguma coisa, um carro, um sorteio, faz com que ele seja doutrinado a preencher os dados com o seu CPF. Sim. Mas não é obrigado. Sem estratégia, é só para você ter os seus dados expostos no sistema. Você vê, toda a rede de supermercado, toda a rede tem um programa dele. Cada um chama de um jeito, fidelidade, não sei o quê. Clube. Clube, ou seja, mas é o que é? Seus dados completos.
E aí só que você é o seguinte, tudo bem, você está com meus dados, mas como é que eu faço para saber como é que eles estão tratando? Eu quero um relatório dos meus dados que você tem e quem é o responsável. E se nesse relatório, se ele passou meus dados para alguém. Compartilhou, porque Certamente vendeu meus isso dados. está na lei. Ele tem que dizer para quem ele compartilha. Você falou da lei. Você falou da Dado lei. sensível, então, religião, esportes, opção sexual, exames médicos, né? O seu tipo, é tudo dado sensível. Isso daí, então, só pode compartilhar com autorização expressa. Bom, você falou da lei. E o que dificulta tanto a aplicação da lei no Brasil? Eu acho que são os órgãos, né? Como é que aplica a lei? Ela entra em vigor, aí você tem que ter o Ministério da Justiça, tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ela passa todas as orientações para os PROCONs, né, que pode ser, tem PROCON estadual, tem municipal, e tem PROCON que é do Poder Legislativo, depende do estado, cada um tem sua característica. Mas é através deles, da fiscalização deles, que se consegue fazer cumprimento da norma, porque se não tiver fiscalização, ninguém cumpre norma nenhuma. Não só dessa, de prazo de validade, de preço, entendeu? Nas lojas, se entrar em qualquer loja, a questão de preço, está tudo errado. Fernanda, eu quero ouvir alguma experiência sua nesse sentido aí. Eu tive um cliente que ele colocou os dados na farmácia exatamente, não conseguiu comprar porque era para a mãe, mas a mãe passou de uma idade, então tinha farmácia popular. Ela poderia ter comprado o medicamento de graça com o CPF. Na farmácia popular. Mas o consumidor não tem esse conhecimento. Então, na hora de comprar, depois que ele ficou sabendo que, na verdade, ela poderia ter ganhado o medicamento e não ter pago. Medicamento de uso contínuo, pressão alta, diabetes, Então, todos eles têm. Nós temos muitos direitos, né, que a gente tem que fazer cumprir. E é o conhecimento que vai trazer cumprir a defesa do consumidor, do projeto lá com o deputado Celso Russomano, com o trabalho que ele faz lá, você vê que tem efetividade, mas tem que ter fiscalização, que é o que ele faz praticamente com o programa dele lá. E muitos órgãos fazem, a Fundação Procon, na época do Capês, o Fernando Capês, né, que foi o presidente da Fundação Procon, fez um trabalho de fiscalização muito forte. E conseguiu muito resultado positivo com empresas grandes, com empresas de passagem aérea, na época da passagem aérea, descontos. Ele conseguiu, fez um debate forte, uma fiscalização forte, o aumento de combustível, né? Aumenta hoje, já vira na bomba. Né? Ele pegou essa época, o Capês. E quando reduz o preço, demora um mês para chegar a redução do preço que não chega. Então, ou seja, ele fez também um trabalho, fez vários, né? Então, ou seja, demonstra o quê? Só funciona se tiver fiscalização. Se você não cumprir, vai ter multa, e a multa é pesada. Aí eles entendem o recado e aí eles vão fazer algo para que funcione, né? Depois que o CPF foi embora, Fernanda, tem alguma solução? O que você faz para ajudar a gente? Essa pergunta vale a resposta, né? Quando eu levantei essa bandeira de ajudar o consumidor brasileiro a entender a história, a jornada do CPF, para que ele consiga se proteger melhor de tantos sistemas, tantos bancários, de fornecedores e mesmo de redes, né, de farmácias, etc., eu costumo ensinar o consumidor a tirar a emoção e colocar a razão. Então, eu falo para ele, quer uma dica? Não fique colocando cadastro em qualquer lugar. Exatamente. Se for uma coisa mirabolante que você sabe que não vai ganhar, você protege os seus dados, não tirando o CPF da carteira. Torne o seu CPF precioso. E assim, exatamente. Bom, o doutor Laerte Moleta, ele foi aqui o superintendente, o diretor do PROCON aqui de Sorocaba durante anos, e em outras situações também. O que você pode falar para a gente, então, do PROCON especificamente? O PROCON Sorocaba, ele é um órgão, né, exemplo, né? Acho que o Brasil inteiro foi copiado o modelo dele de Sorocaba. A instituição dele é perfeita, né? Ele tem uma estrutura que tem o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal, todas as estruturas dos cargos municipais, né, dentro. Com isso ele passou o quê? Ele passou a ter a fiscalização municipal aqui no município. Com a fiscalização no município, nós entendemos que nós tínhamos que levar uma educação do consumo para os fornecedores. Eles entenderem, porque tem fornecedor que nem sabia que estava fazendo errado. Então nós criamos a Escola de Defesa do Consumidor Sorocaba, a Educom, e com ela nós fizemos aquela fiscalização preventiva, educacional. Nós mandávamos nossa equipe de fiscalização a toda a cidade de Sorocaba inteira, todo o CNPJ que tivesse aberto,
nossa fiscalização passou em Sorocaba. E lá nós tratávamos de forma educacional. E aí melhorou muito esse trabalho. Depois, aqueles casos que não tinha que fazer, ou seja, o fornecedor realmente tinha intenção de lesar ao consumidor, aí nós aplicávamos a multa, tudo e assim por diante, mas aí também essa multa já ficava para os cofres do município de Sorocaba. E com isso nós conseguimos aumentar muito a arrecadação do Procon Sorocaba e criamos o Procon Móvel, uma sede própria do Procon Sorocaba, toda a instalação de computadores novos, uniformes dos funcionários, e conseguimos com isso manter. Bom, mas isso tem algum tempo. Foi no governo do Prefeito Crespo. Do prefeito Crespo. Aliás, vamos nessa notícia aqui. Daqui uns dias o Crespo estará aqui no Sorocaba News com a gente. Vamos ouvir o prefeito Crespo, porque ele sabe de coisa que eu não sei e que você ainda vai saber. Mas, Moleta, acabaram com o Procon. E agora? O consumidor está aí a ver na vida. A única arma que o consumidor tinha, principalmente com as empresas de telefonias, né? Era basicamente o Procon. Conseguia uma resposta rápida. O Procon Sorocaba era tão ativo nessa área que nós conseguimos, com todas as empresas, Claro, TIM, todas elas, tinham um canal direto só para atender Procon Sorocaba. Então, o consumidor chegava no balcão, abria a CIP, que é a Carta Preliminar de Informações, de reclamação, na hora a gente encaminhava para ele, resolvia na hora. Nós não entrava na ouvidoria deles, eles resolviam diretamente com o Procon Sorocaba. A CPFL chegou a montar um guichê dentro do Procon para resolver ali as pessoas antes de fazer a reclamação. Então, isso você vê que a fiscalização, quando é atuante, o órgão é atuante, ele... Podemos falar que desmontaram o Procon de Sorocaba. Hoje é ineficiente aí nos últimos 6, 7 anos. Eu não posso dizer como está hoje, mas realmente eu não vejo uma atuação grande como fiscalização que a gente fazia da cidade inteira. Nunca mais vi essa atuação forte do Procon Sorocaba. Continua atendendo, recebendo as pessoas, até porque tem que ter, tá de porta aberta, né? Tem orçamento para isso, tem que ter, mas eu não vi nada que se destacasse da política da época do Crespo, por exemplo. O Crespo é um prefeito extremamente técnico e permitia a gente fazer um trabalho extremamente técnico e forte, né? Ele dava a carta branca para você atuar mesmo e com isso a gente conseguia fazer um bom trabalho. Bom, deixa eu fechar aqui com a Fernanda. Voltando ainda à questão do CPF, senão a gente vai muito no Procon. Sim. Voltando aqui no CPF, o que a gente pode fazer para regularizar um CPF que está bloqueado? Quais são os passos para isso? Bom, existem 3 maneiras do nosso CPF estar na Receita Federal, né? E eu acho muito interessante as pessoas fazerem essa pesquisa. Mas volto a dizer, o consumidor está carente de informação verdadeira. Então estou eu aqui com essa bandeira levantada a nível Brasil, eu já tendo pessoas a nível Brasil, mas sou só eu gostaria que se multiplicasse mais FERs por aí, né? Porque o consumidor precisa muito dessa orientação. Então eu vejo que nós temos 3 etapas de CPF. Temos o CPF regular, quando ele está tudo certinho na receita. O bloqueado é quando ele acabou não entregando imposto de renda ou está com alguma divergência no imposto de renda. Isso faz com que o CPF seja bloqueado. E tem o CPF irregular. O irregular é quando a pessoa não vota. Então, quando ele não vota, ele fica com o CPF pendente de regularização. Como fazer isso? Você entra no site de votação, paga uma multinha de 3 a 5 reais e automaticamente, em menos de 24 horas, você tem o seu CPF irregular. Bom, Fernanda, numa próxima vez, a gente quer conversar com você sobre saúde, mas de saúde empresarial, tá bom? Claro, com certeza. Eu quero saber qual é a tua rede social para o pessoal seguir. Meu Instagram é Fernanda Leite On. Fernanda Leite On. Lá você vai encontrar várias dicas, vários vídeos que eu posto diariamente mostrando os direitos do consumidor, algumas dicas, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para você ter um CPF saudável. Para quê? Realizar sonhos. E o que é realizar sonhos? Comprar seu carro, sua casa, ter o seu cartão de crédito aprovado e mesmo conseguir o valor que você precisa do crédito para investir no seu negócio. Então tá feito. No próximo bloco, a gente vai conversar de novo com o Laerte Moleta, que vai falar pra gente sobre a Urbs. Sorocaba News. O repórter é você. Como havíamos falado no bloco anterior, a gente está aqui com o Dr. Laerte Moleta, que foi diretor do Procon, diretor da Urbs aqui em Sorocaba e
Também estamos com o professor de Processo Civil, Fábio Sense, aqui no Sorocaba News, Júlio Frois. O Laerte Moleta não só foi diretor do PROCON, como da URBS. Ele tem coisa para contar para a gente aí, né? Porque era para ter um dinheirinho de multa aí, fazendo educação para o trânsito. Eu quero receber com muito prazer aqui o professor Fábio Sense, professor de Processo Civil, que vai comentar conosco sobre a nova proposta do Congresso Nacional, um novo Código Civil, bem na hora do meio do jogo, no intervalo do jogo, outro processo civil. Professor, o último não foi de 2022? Que agradeço o convite, Júlio, amigo aí, professor e advogado. A gente se cruza muito nas OABs, nos processos da vida. Nós temos aí um projeto de novo Código Civil, o Código Civil de 2002, a promulgação, trocou-se o Código de 1916 para o Código de 2002, e agora foi apresentado um projeto, não de um novo código, mas de uma grande reforma, uma reforma aí em torno de 700 artigos, e trazendo muita coisa que a jurisprudência já previa. Por exemplo, discute-se muito uma mudança social. E qual é a função da lei? É se adequar às mudanças da sociedade. E uma das grandes mudanças da sociedade é a redução das famílias, a redução dos filhos, e muitas delas trocando ou substituindo essa figura maternal ou paternal por um pet. E esses debates foram levados para o judiciário no sentido de quem é o pet pós-divórcio? Quem é o responsável pelo pet? Marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, às vezes muito apegado a esses pets, e discute de quem é a responsabilidade ou quem tem direito de ficar com esse pet. Então a jurisprudência vem reconhecendo essa nova figura jurídica, concedendo inclusive ou obrigando o pagamento de pensão para esses pets. Isoladamente, em Santa Catarina, tivemos uma ação judicial em que um pet apareceu como autor de uma ação judicial por ter sido desrespeitado no condomínio em que ele morava, e isso tudo precisa ser regulamentado. Então, uma outra função que o novo Código Civil pretende, o novo projeto pretende alterar, é a questão de herança, algumas alterações naquelas relações de convivência das pessoas que vivem casados, mas não se submetem ao casamento civil, a figura a transferência desse patrimônio. Então nós temos algumas alterações, principalmente advindas do uso da internet, da nossa vida virtual. É um outro tema que a jurisprudência vem enfrentando sem legislação. Nesse mundo de TikTokers, YouTubers e Instagrams, com quem fica essa herança virtual? Hoje em dia, pessoas oferem renda em razão dessa atividade em rede social. E quando essa pessoa morre, esse legado fica com quem? As monetizações é direcionada para quem? Tudo isso o projeto de Código Civil pretende regulamentar e criar regras claras para a população. Mas, professor, o Código Civil, se não me engano, tem aí 1.100, 1.122 artigos. Mudar 700 de uma vez, sem Laerte? É uma bela reforma. Você. E é uma matéria, e como o professor falou, o professor Fábio, olá, professor, prazer estar aqui imenso novamente. É uma matéria extremamente difícil, né? Porque assim, então, vamos imaginar a questão do pet, né? O cachorro vai ser sujeito de deveres e obrigações, porque se ele pode culpar Polo, tem direito, mas tem obrigação também, né? Ou seja, é uma coisa que vão ter que, em algum momento, né, debater. E a questão, o senhor falou dos canais, né, não tinha pensado nisso, os canais monetizados, que hoje é uma renda considerável, né? Isso tudo realmente, né, é um novo patrimônio, né? Eu tenho uma filha de 11 anos que consulta, que para ela não existe mais televisão, não existe mais TV aberta nem TV a cabo, é somente YouTube. Daquilo que ela gosta. Isso. Ela gosta minha filha de maquiagem. Também. Então eu, obviamente, acompanho para ter ciência do conteúdo que ela assiste. Sim. Você vê pessoas que têm a vida 100% em rede social. 100%. Ela acompanha muito hoje, né? O canal de uma menina que começou com 6 anos de idade, hoje ela está com 18, e toda a estrutura familiar financeira foi montada em cima da atividade de internet dessa menina. Essa menina não tem vida privada. Toda a vida dessa menina está
entregue às redes sociais. E se essa menina sofre algum problema e eventualmente venha a faltar, ou sofre um acidente e venha a ser interditada? Existe um legado. Existe um legado. Para quem fica esse legado? Como que você regulamenta esse legado? Como que você se direciona àquela rede social para ter acesso à senha, para ter acesso a responsabilidade da plataforma, né? Hoje a jurisprudência vem tratando do tema. Só que mais interessante você regulamentar e trazer uma regra clara para como será feita essa transferência. Mas, Doutor Fábio. professor Fábio, tem um caso interessante, quando você fala do Instagram, eu fui fazer o meu dever de casa pesquisando seu escritório, e tem um caso muito interessante da galinha da Angola. Galinha da Angola é pede e não pode ter em condomínio? Como é que é isso? Então, esse caso da galinha da Angola, especificamente, é uma região aqui de Sorocaba com muita incidência de escorpiões. E usa-se a galinha da Angola como forma de predador natural desses escorpiões. Tem alguns amigos que moram em condomínios e têm a galinha da Angola solta livre. Inclusive, morei no condomínio onde apresentou-se um estudo de instalação e tem um custo muito alto, principalmente pela questão de acomodação, viver, etc. Nesse condomínio específico de Sorocaba, um morador levou a questão ao Ministério Público discutindo que a galinha estava sendo maltratada, que essas galinhas estavam sendo maltratadas e que existiam outros meios de você controlar esses escorpiões. O judiciário entendeu por bem impedir o acesso ou a disponibilização dessas galinhas àquele local e decisão judicial a gente cumpre ou recorre. Recorre ou cumpre. Exatamente. Recorreu-se, o tribunal manteve, a gente não pode ter naquele empreendimento, aquele loteamento horizontal, a figura das galinhas de Angola como meio de proteção ou predador natural dos escorpiões. No meu condomínio hoje tem várias Fábio. soltas. Professor Fábio, abrindo um pouquinho o leque do nosso debate aqui, não só no caso do direito, mas no caso do ser humano. O senhor há pouco falou aí a respeito de uma criança que tem a vida toda dentro da rede social. E como é que funciona a questão, então, do cancelamento, da validação e principalmente da dopamina nessa criança? É uma coisa nova que a jurisprudência tem que enfrentar por um princípio constitucional. O judiciário não pode se furtar e resolver uma questão que é a ele apresentada, o princípio da inafastabilidade do judiciário. Então, reclama-se muito que o Supremo decide demais, porque o Supremo é provocado, porque o Judiciário é provocado. Então, o Judiciário, toda vez que é provocado, ele tem obrigação constitucional de entregar a resposta. Podemos discordar, divergir da resposta, mas ele é obrigado. Então, essa questão da exposição, da inserção de crianças, adolescentes e mesmo jovens em rede social é uma novidade. Porque 20 anos para cá, eu cresci sem sequer ter acesso a tecnologia mais próxima que eu tinha era o telejogo. Aí chegou o Atari. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas crianças vivem praticamente... E, por sorte, tivemos essa lei federal que proibiu o uso de celulares nas escolas. Nas escolas. Porque isso estava afastando e acabando com o convívio. Na instituição que eu leciono, a minha filha faz o ensino fundamental e nas oportunidades que eu ia pegá-la ao final da escola, eu entrava por dentro do colégio e você entrava no pátio, que geralmente era um lugar de uma algazarra gigantesca de crianças berrando e brincando. Você estava num local que tinha um monte de crianças separadas, cada qual com a sua tela, olhando, conversando, sem interação. Esse foi um ponto muito positivo, mas o legislador tem que ir além. E principalmente o que eu vejo é dentro de casa. O celular virou uma chupeta eletrônica. É muito mais fácil você entregar uma tela para o seu filho, para que o seu filho se entreta e você possa fazer suas coisas, ao pai ou à mãe largar daquilo que está fazendo para poder conviver com o seu filho. E aí vem essa outra série da Netflix, que veio expor claramente todos esses problemas. E eu acredito que alguns pais possam ter se surpreendido com uma realidade que eles estão à margem. O filho está dentro do quarto com a sua tela, o pai está na sala fazendo as suas coisas, a mãe está fazendo as coisas dela e a criança lá. Não muito difícil, todo mundo está no celular. Como é que é lá na sua Mas casa? uma outra coisa, né, doutor? Curiosidade, para complementar até o que ele está falando, Júlio. Até a arquitetura hoje das casas, né, são voltadas para isso, né? Ou seja, acho que a intenção foi gerar mais conforto, mas acabou gerando mais isolamento da família, né? Porque a criança está no quarto com banheiro, com televisão, com ar-condicionado, no quarto de certinho. Antigamente os quartos era um banheiro para todo mundo,
né? As famílias eram As maiores, famílias eram maiores, todo mundo ficava na sala, obrigatoriamente tinha que ficar na sala. com 3 ou 4 canais de TV aberta não- disponível, Só, então, sem controle remoto no seletor. e as pessoas socializavam mais. Nós vamos Hoje, falar mais a arquitetura já nem... Até a arquitetura já... Na estrutura das casas hoje... Vamos falar mais de educação. Você Não, foi também tem curiosidade filhos, só de- filhos adolescentes. Tenho. Como é que você está lidando com essa questão de regular ou de fiscalizar o celular e o computador dos seus filhos? A questão é condicionamento, né? A gente tem que estar sempre falando, todo dia policiando, falando, colocando limite. Por exemplo, vai sentar na mesa, nós vamos almoçar, vamos jantar, fazer uma coisa. Sem celular na Sem mesa. celular. Ninguém tem celular na mesa. E mesmo assim, um tenta dar uma puxadinha assim, você tem que chamar a atenção, dar uma advertência, entendeu? Tá lá o jogo também, né, doutor? PS5, né, essas coisas, ou seja, é 1 hora, 2 horas, tem que ficar colocando limite, porque eles não conseguem largar aquilo. Se você não chegar e tirar um pouco, eles não conseguem sair, eles ficam o tempo todo. Minha filha, na rede social, como o doutor falou, dessa questão de maquiagem, né, tem várias influencers ali que tem esses programas, ela adora ficar vendo o dia inteiro. Então, assim, é uma realidade que nós temos hoje e através da educação, acho que os pais têm que estar presentes e condicionando, tentando tirar a falta de atividade, né? Assim, Fábio, como é que está essa situação? Você está no meio de uma semana jurídica lá na faculdade. O pessoal recorre permanentemente às informações do chat GPT nos trabalhos da faculdade? Como é que está essa situação? Sem dúvida. O chat GPT, ele veio simplesmente, eu acho que, concentrar aquilo que o aluno já fazia. Já fazia. Eu toda vez que apresento ou solicito um trabalho dos meus alunos, eu deixo muito claro. Você está se auto-enganando, você não está me enganando. Porque eu estou isso aqui mesmo. trabalhando, estou entregando para vocês o conteúdo, recebo no final do mês. Quem está aqui pagando para aprender é você. Então, se você forja um trabalho, antigamente se copiava trabalho de internet. O Laerte, na Universidade de Sorocaba, deve ter visto Peguei muito TCC, disso. não, eu peguei TCC, quando você colocava um programa, naquela época, né, eu sou mais antigo um pouco, tinha um programa chamado farejador, você colocava uma frase do trabalho, não sei o quê, saiu o trabalho inteiro. Exatamente. Mas naquela época não tinha inteligência artificial, hoje deve estar muito mais avançado. né? Já temos os sites que faz a contraprova se o trabalho é feito pelo site GPT. Exatamente, ou seja, mas é uma realidade difícil de escapar dela, porque os alunos... E nós tivemos a informação de que esta semana a China colocou os alunos a partir de 6 anos para estudar inteligência artificial. Eu acho, particularmente, que nem tanto inteligente, nem tanto artificial é esta ferramenta da IA. Eu vou te mostrar o que é inteligência. Durante o intervalo, o pessoal aqui mostrou a escalação do Palmeiras. Professor, você lembra da primeira academia, por favor? A primeira academia eu não me lembro do 1 ao 11, mas eu me lembro de Valdir Joaquim de Moraes, de Djalma Santos, Baldock, Dudu e Ademir, Rinaldo, Djalma Dias, Rinaldo, Servilho, Vavá e Djalma Santos, bicampeões do mundo com a seleção de 58 e 62. Sim. E a histórica segunda academia. Essa daí todo palmeirense que se preza tem que ver. Vamos saber se o Vander lembra. A segunda? A segunda. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Leivinha, Ademir da Guia, Edu, César Inei. Olha, isso é inteligência. Esse é 72, 73, bicampeão E brasileiro. não podemos esquecer do maior Ronaldo de todos os tempos, que foi o Ronaldo, que era o 12º jogador e que fez o gol em 74, mantendo o Corinthians mais um ano na frente. Mais uma Esse é o maior temporada na fila. Esse é o maior Ronaldo dos derbys. A diferença se coloca aí: memória, inteligência, conhecimento, que é tudo que o Sorocaba News passa a propor para os nossos internautas. No próximo bloco, nós vamos chamar aqui o Jarbas Duarte, aproveitar a presença do Fábio Sense, que é palmeirense doente, tem outro ali que é o Laerte Moleta, e vamos falar da situação na CBF. Jarbas Duarte. Com corrupção no futebol, nas bets, e agora uma situação um pouco mais complexa, quando o STF resolve intervir na CBF. Essa sopa de letrinhas no terceiro bloco do Sorocaba News. Jarbas Duarte
em alguns segundos aqui no Sorocaba News. Sorocaba News. O repórter é você. No bloco anterior estávamos falando sobre futebol. E agora a gente volta com o futebol com o Jabas Duarte, que tem mais informações. Daqui a pouquinho também o Júlio Frois vai estar falando sobre a crise da CBF. Mas a gente começa com o Jabas. E aí, Jabas? Tudo bem? Abraço para vocês. Obrigado pelo convite. Eu costumo não comentar muitos assuntos, porque na minha rádio futebol tem 4 comentaristas e um de arbitragem. Mas esse assunto da CBF é uma história complicada, né? Só para a gente entender, Júlio e amigos da mesa, algo que você vai ouvir agora, você não vai ouvir na Globo, nem no Globo Esporte. É uma prodidão, tá uma prodidão lá na CBF, porque, só para você ter uma ideia, a faculdade do Gilmar Mendes se tornou parceira da CBF em negócios milionários. A parceria configurou conflito de interesses, escândalos éticos, e o Gilmar decidiu casos relacionados à CBF. Vamos lá então. O atual presidente, o Edinaldo Rodrigues, lá atrás, ele enfrentou um processo dizendo que, na verdade, a sua condição à presidência da CBF foi legal. O processo demorou para ser julgado. Só que acabou que o Tribunal da Justiça do Rio declarou que ele deveria perder o mandato. Pasmem, a CBF chegou com esse caso. Quem estava defendendo o Edinaldo Rodrigues foi um sobrinho do Barroso. E foi para lá na CBF o julgamento do André Mendonça, que deu no que deveria perder o mandato. Até aí, tudo certo. Aí houve um recurso que se tornou alguns aspectos desse processo, aí que a coisa começa a ficar meio cabulosa, meio estranha, né? Porque o Barroso, presidente do nada, tirou o processo que estava com o André Mendonça, que normalmente, quando cai com algum ministro em termos específicos, igual esse da CBF, e consta o presidente, o André Mendonça já tinha se pronunciado a respeito, mas o normal era continuar com isso. Mas aí, do nada, sai o André e cai no Gilmar. Cai no colo dele, do Gilmar Mendes. E aí, quem é Gilmar Mendes na história? Qual a sua ligação com a CBF? Simplesmente, o seu instituto é sócio da CBF. Isso que você ouviu. A CBF, ela faz cursos de treinamentos, de capacitação de dirigentes, de funcionários, de árbitros, cursos que movimentam, acredito você, mais de 9 milhões, quase 10 milhões de reais por ano. E adivinha quem dá o curso? O Instituto do Gilmar Mendes. Todo amarrado, e nessa brincadeirinha, 84% da receita fica com quem? Com o Instituto do Gilmar Mendes. Ou seja, o Instituto do Gilmar recebe quase 8 milhões de reais. No último ano, ele teria recebido por conta desses cursos. Aí que o Gilmar Mendes deu uma canetada, ele resolveu que o Instituto do Edinaldo deveria voltar ao cargo do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Mudou uma decisão que lá já tinha sido dada. E o Barroso, que também tem uma história estranha na história, o sobrinho dele, que defendia o presidente da CBF, o Edinaldo, do nada ele tirou o processo que estava na mão do André Mendonça, que disse que deveria ser derrubado, fechou com a história que estava cheirando mal e trouxe para o Gilmar Mendes. Aí a gente acaba vendo um ministro tomando uma decisão como essa, numa CBF que a gente sabe que tem vários problemas, CPIs, tudo é investigado, até questão de resultados de jogos estavam sendo manipulados ou não, tendo em vista de manipulação em vista disso. A gente sabe que tem várias atividades suspeitas na CBF já há anos. E não para por aí, porque tem mais coisa. Todo dia aparece uma coisa nova na CBF. Agora apareceu censura. Esse é um ponto importante para a gente falar aqui na mesa. O que aconteceu? Um canal de TV, a ESPN, estava divulgando uma matéria longa na revista do Piauí, contando detalhes desse assunto. Entre a sociedade do Gilmar Mendes, que tomou a decisão que deveria ser e foi impedido, isso não pode. Só esse instituto que fatura esses milhões de dinheiro da CBF, né? E ele acabou julgando um caso da CBF. Agora, o mais interessante, que país é que a gente vive, Júlio?
Se fosse numa Venezuela, na China, talvez até daria, né? Mas continua. Esses profissionais da ESPN foram afastados por 2 dias para não falar mais nada da CBF. E aí a gente faz o quê como jornalista? Bom, aqui no Sorocaba News, a gente tem alguns advogados para assegurar a liberdade da expressão. Tem o Moleta, tem o Fábio Sensi, tem o Márcio Pugliese, e nós temos a certeza que ainda vamos botar o dedo no assunto, porque do outro lado deste processo está o Marco Polo Del Nero, Sim. e ninguém falou nele ainda. Ele era o interessado em tirar o Edinaldo. Sim. E ontem à noite eu liguei para o Marco Polo Del Nero e ele falou: Júlio, aguarda por favor, eu preciso de mais alguns dias antes de falar para o Sorocaba News. Professor Sensi, nós temos um processo em andamento, um ministro envolvido, e o direito nisso aí, e o torcedor, e o fato dessas apostas comprarem resultados. O futebol virou um caos? É muito complicado e acho que algo muito extenso nós falarmos da CBF, que foi o quintal do João Avelange por muito tempo, e nós sabemos disso. Verdade. E depois virou quintal do Ricardo Teixeira, salvo engano, genro. Do João Avelange. A minha visão que eu tenho de tudo isso é que a CBF é Brasil. E as coisas funcionam como funcionam na política brasileira. A CBF é um órgão privado, não é um órgão público, mas se coloca como órgão público em algumas situações. Ela é dona da seleção brasileira, e o que nós estamos vendo em campo da seleção brasileira é o reflexo de como a CBF vem tratando o nosso futebol ou maltratando o nosso futebol. Os europeus que sempre nos enxergavam e nos tinham como paradigma, hoje que dita o andamento das coisas no futebol mundial. Hoje em dia a Premier League virou o grande campeão. E quem, da década de 70 e 80, lembra o que era o futebol inglês. Sim. Então, hoje o futebol inglês virou paradigma para o mundo. E, por outro lado, quando a gente fala de judiciário, eu gosto, inclusive digo isso em sala de aula, nós esquecemos que o judiciário está inserido no sistema político brasileiro. E o judiciário presta o mesmo serviço que a educação, que a saúde, que a segurança, ou seja, é um serviço público. E por ser serviço público, não é um serviço de muita qualidade. É um serviço deficitário. Falta muita coisa para o judiciário entregar, falta fiscalização, falta um olhar mais humano para o próprio judiciário com o cidadão brasileiro. Então, para mim... Mas, professor, mas aí ele decide a vida do cidadão brasileiro, agora decide a paixão do cidadão brasileiro, e nós estamos sobre um estado de exceção nesse sentido. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque o professor falou do Ricardo Teixeira, do João Avelange, e o Júlio falou do Marco Polo Del Nero. Marco Polo Del Nero está banido do futebol. Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil, vai ser preso. O Marinho foi preso nos Estados Unidos. E ouvi, não me lembro qual canal, que que o Ronaldo, isso é uma informação que eu recebi de um canal público, sim, seria a pessoa da turma do Ricardo Teixeira para reassumir a CBF. Exatamente. Não sei se isso é verdade ou não. Faz sentido. Ou seja, está na hora de nós limparmos essas pessoas que não veem o futebol como algo público e que não encaram o futebol como meio Na minha opinião, se nós tivéssemos uma NBA do futebol, fazer a correspondência, sim, com a NBA no futebol brasileiro, nós teríamos a capacidade de desenvolver a atividade econômica brasileira. Porque nós não precisaríamos de Messi e de Cristiano Ronaldo. Nós teríamos o Brasil, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Neymar, ou seja, todos esses jogadores que são o Hendrick, o Estevão, vendido agora com 16 anos de idade. Sim. Se nós tivéssemos capacidade financeira e organização, acima de tudo, de manter somente os nossos jogadores, nós teríamos a NBA do futebol mundial, e isso, na minha opinião, com patrocínio, seria uma mola de desenvolvimento econômico do Brasil. Mas por que uma empresa vai investir num futebol brasileiro que é gerido da forma que não é de hoje? O que eu acredito que o que vem acontecendo com a CBF, isso é a minha opinião, se equipara muito com a política brasileira. O tapete vem sendo levantado.
E aquilo que sempre aconteceu em termos de corrupção, de mau uso da coisa pública, vem sendo mostrado na CBF, mas que sempre aconteceu. Bom, eu acredito que as circunstâncias que envolvem o futebol, o judiciário e a sociedade poderiam ser alteradas na medida da educação para a cidadania. Há que haver, e defendemos isso lá no IDEA, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Ambiental e Humano, que eu trabalho em São Paulo, nós defendemos lá a educação para a cidadania, inclusive a inserção das disciplinas de introdução ao direito no ensino médio e, se possível, de direito da infância e da adolescência, direito do idoso, direito ao transporte público, direito da mulher, todo esse debate que está por aí, a partir do Fundamental 2. O senhor concorda com isso, professor? Nenhuma nação muda o seu rumo que não seja pelo caminho da educação. O maior exemplo que nós temos disso é a Coreia do Sul. Se nós fizermos um paralelo, li um trabalho acadêmico, um paralelo entre a Coreia do Sul e o Brasil na década de 80. Nós tínhamos IDH muito parecido e renda per capita muito parecida. A diferença é que apareceu um maluco na Coreia e e não é só investimento, não adianta eu derramar dinheiro na educação. Eu tenho que preparar os educadores como forma de entregar um ensino de qualidade, universalizado, não só para quem tem condição financeira de pagar. Se eu tenho uma educação de qualidade universalizada, eu vou ter bons profissionais. Tendo bons profissionais, eu posso ter uma Samsung aqui no Brasil, que hoje é líder em tecnologia do mundo. E isso desenvolve o país. E isso vai, aos poucos, limpando coisas que não são muito certas no nosso país. Então, eu não vejo forma de conserto de um país e de desenvolvimento que não seja pela educação. A educação, eu gosto de dizer, é a revolução dos livros, não a revolução dos fuzis. Jabas Duarte, falamos do bastidor do futebol. Vamos falar com a bola rolando agora. Como é que você está vendo aí esse começo do Campeonato Brasileiro aí? Eu estou vendo a arbitragem estragando todos os resultados, cara. A gente trouxe o VAR para ajudar isso e está dificultando. Eles estão colocando... Até a máquina, né, o equipamento, o computador, as câmeras, favorecem, mostram para quem transmite jogos como eu, facilidade de você rever um lance e tal. Mas os caras estão confundindo isso. O humano está dificultando, está interferindo e dificultando isso. O professor falou sobre... Aliás, você vai fazer isso, colocar um filho seu para estudar nos Estados Unidos para jogar bola. Aqui, essa ideia que o professor passou, por que nós não fazemos isso? Né? Nós temos tantos atletas bons que têm que ir para fora, mas lá, além de eles darem uma faculdade, alimentação, moradia, eles vão poder jogar bola. Né? Por que não faz aqui isso? Não é? Eu sou da época que o maior presente que eu ganhava era na camisa do Palmeiras. E nós torcíamos para os clubes brasileiros. Sim. Hoje em dia, se você conversa com essa molecada de 12, 13, 14, é Real Madrid, PSG e Barcelona. Os clubes brasileiros são colocados no segundo patamar de importância. Que o futebol brasileiro perdeu o protagonismo. E eu vejo claramente, se nós tivéssemos capacidade de desenvolver o futebol com uma gestão honesta, profissional da CBF, por isso que eu uso a NBA como paralelo, como forma de negócio. Isso poderia ser a mola de desenvolvimento econômico do Brasil. Se você chegar para a família do Estevão, por exemplo, você vai morar em Londres, você vai ganhar seus tantos milhões de euros por mês. Ele vai jogar no time que ele jogou videogame a vida inteira. Ele prefere ficar no Brasil? É óbvio que não. O chamariz de levar essa meninada para a Europa está atrelado a vários fatores. Nós deveríamos pensar em mantê-los aqui como forma de trazer para o Brasil o protagonismo do nosso futebol, como foi até a década de 80 e 90. Então, agora estão trazendo um plano de que se você fizer gols e participar de finais, você ganha um valor a mais. Por que não faz na diferença perder gols, também tirar o salário do cara? Eu não questiono o valor que o cara ganha, acho que até merece, mas tem alguns que estão fora de propósito, os valores que os caras ganham, é brincadeira. Sem estrutura nenhuma familiar. Tem cara que sabe dirigir de carro e compra umas Lamborghini da vida, né? E aí é uma questão de educação básica. Quem aqui teve no ensino fundamental educação financeira? Nossa. Isso é extremamente importante, você educar essa pessoa para se preparar no futuro para se organizar financeiramente. Não temos esse tipo de preocupação na educação básica no Brasil.
Ao contrário, eu vejo, e semana passada o INEP queria soltar indicadores da péssima qualidade da educação fundamental no Brasil, e o presidente da República impediu a revelação desses dados, segundo ele, por enquanto. Eu quero já deixar estendido aqui o convite ao professor Fábio Sensi para que esteja conosco nas próximas edições. Vamos falar de direito e vamos falar de educação. A sua presença vai engrandecer esse podcast. Esse debate nosso. Sempre à disposição. Muito obrigado pela tua participação, professor Fábio Sensi, que é professor de processo civil, que esteve presente aqui nesse Sorocaba News. Jabas Duarte, mais uma vez, brilhante a participação. Eu convido vocês a curtir aí os jogos do Palmeiras, professor. Isso aí, São Paulo, Corinthians, Santos, lá na radiofutebol.com.br. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Semana que vem nós vamos ter aqui o ex-prefeito Crespo. O Crespo vai falar o que eu ainda não sei e que você vai saber. Sorocaba News, o repórter é você. Muito bem, fique ligado então. Próxima semana, o ex-prefeito Crespo aqui no Sorocaba News. Até mais. Sorocaba News, o repórter é você.